Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos interessantes aqui envolvendo toda essa suposta mudança de poderes aí que nós estamos vendo acontecer no mundo, né, desse mundo unipolar para o mundo multipolar. E isso impacta frontalmente o dólar. Nós sabemos que nos Estados Unidos agora eles estão discutindo o teto da dívida, né, e aumentar o teto da dívida significa rolar a dívida mais adiante, ela vai aumentar. Possivelmente isso vai implicar também em manutenção das taxas de juros em patamares mais altos, porque ao mesmo tempo em que você aumenta as taxas de juros, aliás, você aumenta o teto da dívida, você tem que enxugar aquela liquidez que você joga no mercado para que a inflação não acabe desandando. Então, na minha opinião, o Congresso americano vai acabar aprovando, sim, o aumento do teto da dívida mais uma vez, pelo menos mais essa, talvez mais uma vez, mas essa com certeza, na minha opinião, ainda será aumentada. Mas, ao mesmo tempo, há um movimento de descredibilização do dólar, mundo afora, porque o mundo vê os Estados Unidos endividado, né, porque a dívida pública norte-americana não é só com as corporações internas norte-americanas, mas países do mundo inteiro compraram títulos dessa dívida, e aí as pessoas estão ficando preocupadas com isso. E nessa matéria é dito que está acontecendo uma desdolarização, né? Os Estados Unidos gostem disso ou não. Eu não estou aqui dizendo que isso é bom ou ruim, nós estamos apenas comentando o fato, né? E isso trará consequências boas e ruins para os Estados Unidos, caso aconteça a desdolarização, e trará consequências boas e ruins para o mundo, caso isso aconteça. Em um vídeo recente publicado no Responsible Statecraft, Ellie Clifton explica por que a desdolarização continuará no futuro à medida que mais países parem de usar o dólar americano. Nós não vamos falar só sobre essa matéria, nós vamos falar sobre quem venceu a G-Fria também, porque isso tem a ver com a questão do dólar, né? 2 artigos recentes do Responsible, um de autoria do co-presidente do International Crisis Group, Frank, não sei das quantas, e outro do colega não residente do Queen's Institute, iniciaram o processo de explicar os impulsionadores dessa tendência econômica, bem como as armadilhas geopolíticas enfrentadas pelos Estados Unidos, como a maior parte do mundo reduzem sua dependência do dólar, especialmente se os Estados Unidos não conseguirem engajar outros países no processo de formação de um sistema monetário multilateral. Ele está dizendo que os Estados Unidos têm de encabeçar esse processo de mudança monetária que está vindo aí, ele, querendo ou não, está vindo, e se ele não encabeçar e conseguir convencer mais países a ingressar nesse sistema que ele vai criar, né, o dólar então acaba, segundo a análise dele, deixando mesmo de ser a moeda global. Muitos países estão querendo sair disso, né? Nós vimos aí os países do BRICS promovendo movimentos nesse sentido, mas há movimentos em outro sentido. Há pessoas até dizendo que o ex-mandatário Donald, por exemplo, dizendo que não tem mais que rolar a dívida coisa nenhuma, que o default tem de vir de uma vez e se colocar as cartas na mesa e reorganizar a casa, né, e recomeçar. Basicamente é isso. Aí isso vai resultar no quê? Numa espécie de renegociação da dívida ou uma espécie de calote ou default, como se diz, né? No vídeo, Justra e Handjane defendem que os Estados Unidos reconheçam a tendência de desdolarização e que Washington aborde os perigos à segurança nacional, bem como a instabilidade econômica e política global associada a esse declínio não gerenciado da hegemonia econômica dos Estados Unidos. E aí nós vamos, por consequência, estudar isso aqui. Quem venceu a G-Fria? Porque a G-Fria, né, todo mundo sabe, foi esse confronto pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a antiga União Soviética se confrontaram por décadas, até que a União Soviética foi desmantelada na perestroika, na glasnost, né, e acabou então se rendendo supostamente
ao globalismo liberal, que era encabeçado pelos Estados Unidos. Então ali foi meio que considerado o fim da história, o que nós hoje vemos que não foi, mas muitos diziam que na verdade foi uma escaramuça soviética da época, fazer de conta que havia acabado para depois retornar como está retornando hoje, né, como ressurgindo aí de um golpe fatal, né? O artigo diz o seguinte: os anos desde o fim da Guerra Fria foram extraordinários e extraordinariamente aberrantes. Vivemos em uma era em que um único Estado, os Estados Unidos, possui muito mais poder e riqueza do que qualquer outro jamais desfrutou. Nem o Império Romano, nem a Horda de Ouro, nem nenhum dos outros vice-campeões da história chegaram perto do alcance global que a América possui agora. No entanto, durante esse momento de unipolaridade geopolítica e prosperidade incomparável, porque é realmente incomparável, né? Quem já foi para os Estados Unidos sabe a diferença, né, por exemplo, deles para o Brasil, é incomparável mesmo, né? As coisas silenciosamente começaram a dar errado para muitos americanos, muito mal para mais do que alguns. Como é que tudo começou a mudar, né? Como é que esse grande império começou agora a apresentar essas falhas e esses rachas que ainda não derrubaram o império, mas estão mostrando certas fraquezas? Como é que isso começou? O mal-estar que tantos sentem hoje em nosso país reflete essa contradição, ele diz aqui, o Nicholas Eberstadt, né, que escreveu o artigo. Curiosamente, o mais indispensável dos muitos vencedores da Guerra Fria, o povo americano, agora está sofrendo de um fracasso para prosperar. O bem-estar social deles está vacilando há algum tempo. Claro, inflação, dívida alta, tanto dívidas particulares, quanto de empresas, quanto do próprio governo. Ironicamente, muitos desses novos problemas datam da época em que o Muro de Berlim caiu. Abaixo, destacamos um aspecto único, embora altamente significativo, desse fracasso mais geral em prosperar. O progresso estranhamente limitado dos Estados Unidos na promoção da riqueza, espalhando riqueza entre seus cidadãos. No geral, os Estados Unidos pós-Guerra Fria tiveram um sucesso fantástico na criação de riqueza. E é fato, né? De acordo com o Federal Reserve, o patrimônio líquido das famílias americanas totalizou quase 140 trilhões de dólares no final de 2022. Essa é uma quantia que nem dá para imaginar o que é tudo isso em dinheiro, né, em valores, né? Então, o patrimônio líquido das famílias americanas, ou seja, aquilo que sobra depois de adimplir com todas as obrigações, né? Uma média de mais de 400 mil dólares por pessoa. Isso representa, pessoal, 2 milhões de reais para cada cidadão americano, aproximadamente, né? Lógico que eles fazem uma média, né? A riqueza é concentrada na mão de algumas pessoas, mas essa é a média. E mais de 1 milhão de dólares por família, para uma casa de 2,5 pessoas. Conta lógica. Desde o quarto trimestre de 1989, quando o muro caiu em Berlim, o patrimônio líquido real das famílias americanas cresceu quase 3% ao ano. Enquanto isso, vocês podem olhar o gráfico. O que implica um tempo de duplicação de cerca de 25 a 26 anos, um ritmo de longo prazo bastante respeitável. Mas a sorte de muitos americanos não é descrita por essa tendência agregada. Considere a figura 1, né, que é esse gráfico aqui, que mostra o patrimônio líquido médio real das residências na metade inferior do espectro de riqueza desde 1989. Então, aqui nós temos o período do flagelo, né, que está pintado aqui de vermelho, né, veio lá de março de 2020 em diante, até 2022 eles consideraram. Então, isso aqui seria o crescimento, né, desses recursos, né, que começou aqui em 1989 meio que estagnar, caiu bastante com a crise de 2008 e voltou a subir aqui nesse período. Por quase 2 décadas, de 89 a 2007, o patrimônio líquido médio para essa metade inferior das famílias foi basicamente estável. Não cresceu, não diminuiu, pouca coisa se alterou. Um pouco mais de 30 mil dólares do quarto trimestre de 2022. E em
Em 2019, às vésperas do flagelo, o patrimônio líquido médio real dessas famílias era de apenas 4% maior do que no final de 89, 3 décadas antes. O tempo implícito de duplicação do patrimônio líquido, dado esses pontos finais, teria sido um pouco mais de 500 anos. Então, a luta dos Estados Unidos pela prosperidade em massa também pode ser colocada em uma perspectiva internacional graças à pesquisa pioneira do Credit Suisse Global Health Data Book. Então, aqui eles mostram o crescimento dos Estados Unidos, aí aqui Iceland, né? Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, aqui embaixo. Esse aqui, deixa eu ver, aqui fica um pouco difícil para mim, imagino para vocês, né, identificar cada país, mas aqui é Itália, Noruega, acredito que isso aqui seja Luxemburgo e Bélgica, pessoal. Então a figura 2 e 3 mostra a riqueza média estimada dos Estados Unidos por adulto em relação aos aliados do Tratado da Gefria dos Estados Unidos na Europa e na Ásia. Esses gráficos estão ocupados, mas o padrão subjacente é claro o suficiente. Então eles estão mostrando aqui que houve dividendos de paz pós-Gefria, mas eles querem dizer que esses dividendos foram mais para aliados do que para os próprios Estados Unidos. Então aqui os Estados Unidos seria esse gráfico em azul, a Coreia do Sul é esse aqui, um pouquinho mais baixo, esse aqui Nova Zelândia, se não me engano, não, desculpe, Japão, Nova Zelândia e Austrália. Então, per capita, a Austrália é o que mais ganhou nesse período aí, né? Então, é um país que hoje está mais enriquecido. E eles não colocaram aqui os adversários, os atuais adversários, que são os chineses, né? Esses sim, principalmente no mundo pós-Gefria, onde a globalização avançou de maneira extraordinária, esses é que avançaram em sua riqueza total e per capita num percentual muito maior do que qualquer outro país do mundo. Claro que eles não atingem a divisão per capita que os Estados Unidos atingem, há muita concentração de riqueza na China, há regiões paupérrimas, pelo que se fala, né, na mídia, a gente não conhece o país, mas principalmente disse que no interior, né, principalmente na área agrícola é assim, mas eles cresceram muito. Então parece que o vencedor da Gefria, ele não levou os melhores prêmios para ele. Através dessa política aí do globalismo, aqueles que estão no topo do poder lucraram o mundo afora utilizando o poder norte-americano, mas aparentemente o povo não viu essa mesma prosperidade na prática, na vida deles, né? Embora seja mesmo assim um país muito bem estruturado, riquíssimo, e com uma qualidade de vida em alguns aspectos, né, bem superior à brasileira. Em outros eu até diria que não, né? A alimentação, por exemplo, eu prefiro muito mais o alimento brasileiro, por mais simples que seja, né? Mas isso é mais uma questão cultural mesmo, né? Quem acostuma com certo tipo de alimento prefere aquele, né? Mas isso também não tem nada a ver, não vem ao caso aqui aquilo que a gente está falando aqui. Mas enfim, fica essa análise aqui para vocês, essa observação a respeito da questão do dólar. Será que esse país realmente será substituído? Às vezes dá a impressão que sim, às vezes que não, porque eles têm realmente uma diferença muito grande em relação ainda ao segundo colocado, a China, né? A China não está nem perto da capacidade norte-americana, mas ela está crescendo rápido. Agora, óbvio, né, os Estados Unidos já acordaram, né, já perceberam o que está acontecendo e estão se movimentando. Então vamos continuar observando e relatando aqui para vocês qualquer novidade. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.